Leia toda a Bíblia em um ano. Hoje nós estamos indo para o 34º dia e estamos indo já para a parte final do livro de Jó. Esse é o terceiro livro que nós estamos lendo e, se Deus assim permitir, até quarta-feira encerraremos o livro de Jó e daremos início então ao livro de Êxodo. No último dia, da leitura, o dia anterior, nós continuamos vendo os vários desdobramentos de discursos entre Jó e seus três amigos. Esse é o centro de todo o livro, né? Depois do acontecimento entre o diálogo, de Satanás, a gente viu que Satanás Deus não está muito preocupado em querer apresentar e mostrar ele, mas o fato é que ele tem algumas aparições dentro das escrituras sagradas. É um anjo, decaído. É um anjo, o anjo que tem o seu arbítrio, a sua escolha, que queria ser como Deus. E te agradeço desde já aí por estar nos acompanhando nesse ensinamento da leitura diária de toda a Bíblia em um ano. E você que está nos acompanhando aí nessas leituras, como o Pietro, que está agora aqui com a gente, acompanhando a leitura. Que Deus abençoe a gente no decorrer dessa leitura diária. Então, se você puder, abra sua Bíblia aí e me acompanhe. Nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 28 até o 32, tá? A gente vai continuar com essa leitura do livro de Jó, um livro onde é muito conhecido, né? Jó pela sua perseverança, paciência, por todo o sofrimento que Jó passou. Através aí a gente vai vendo dentro do livro a onisciência, né, de Deus perante a Satanás. Deus já sabe de todas as coisas que vão acontecer na nossa vida. Por mais que nós tenhamos o livre-arbítrio de escolhas, Deus já sabe isso. Então, me acompanhe, pega a sua caneta, eu já pego aqui a minha para fazer as coisas que mais me gravam para poder anotar aqui. Então, capítulo 28 diz assim, de Jó: As pessoas sabem de onde extrair a prata e de onde refinar o ouro. Sabe de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Sabem fazer brilhar a luz na escuridão e procurar o minério nas regiões mais distantes em meio às trevas profundas. Cavam entradas para as minas em lugar onde ninguém vive. Descem por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas debaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Ali as rochas contêm safiras e no pó se encontra ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar. Nem os olhos do falcão pode ver. Nenhum animal selvagem pisou nessa riqueza, nenhum leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas, encontram pedras preciosas, represam as águas do ribeiro, trazem à luz tesouros ocultos. Mas aonde se pode encontrar sabedoria? Aonde pode se achar entendimento? Ninguém sabe aonde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquirir com prata. Vale mais que todo o ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e safira. A sabedoria é mais valiosa que ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino.
Uau! A sabedoria é mais valiosa que ouro e cristal. Não se pode comprá-la com ouro fino. Já grifei aqui. Coral e jaspes não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais que ouro puríssimo. Onde afinal está a sabedoria? Onde está o entendimento? Aonde está escondida aos olhos de toda a humanidade, nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem, ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe aonde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo o que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou em seu lugar e cuidadosamente a examinou. É isto que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Vou até grifar aqui, ó. Isto é que ele diz a toda a humanidade, o temor do Senhor. E não é o medo, o temor é respeito, né? O temor do Senhor é o princípio, né? É a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Então Jó aqui está falando, né, da sabedoria e do entendimento de Deus. Capítulo 29, mesmo com todo sofrimento, ele conhece, ele sabe a grandeza, reconhece a grandeza de Deus e como a gente pode, né, meio que os caminhos de obter essa sabedoria que tão está escondida e que nada pode, né, ser comprada com dinheiro. Capítulo 29, Jó vai falar das bênçãos, né, que ele tinha. Vamos lá, então Jó continuou a falar. Tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente. Eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor de minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. E o Todo-Poderoso estava comigo, e eu tinha meus filhos ao meu redor. Meus pés eram lavados em leite, e ribeiros de azeite corriam nas rochas para mim. Naquele tempo, eu ia até a porta da cidade e tomava o meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam o caminho ao me ver, até os idosos se punham em pé, as autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. O mais alto oficial da cidade fazia silêncio e refreava a língua em sinal de respeito. Todos os que me ouviam me elogiavam. Todos os que me viam falavam bem de mim, pois eu auxiliava os pobres que podiam ajudar, e os órfãos que precisavam de socorro, e os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas, era honesto em tudo que fazia. A retidão me cobria como manto, e a justiça, e eu usava como turbante. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e de seus dentes resgatava as vítimas. Por certo, morrerei rodeado por minha família. Pensava depois de uma vida longa e boa, pois sou como árvore cujas raízes chegavam até a água, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Recebo sempre novas honras e minha força vive renovada. Todos escutavam os meus conselhos. Ficavam em silêncio e esperavam que eu falasse. E depois que eu falava, nada tinham de acrescentar, pois o que eu dizia os satisfazia. Esperavam as minhas palavras como quem esperava a chuva. Bebiam-nas como chuva de primavera,
Quando estava desanimado, eu sorria para eles. Valorizavam meu olhar de aprovação. Como líder, eu lhes dizia o que fazer. Vivia como rei entre as suas tropas e consolava os que choravam. Né, a gente vê aqui, né, o quão reconhecido, né, Jó tinha na sua memória o quanto ele era um homem, né, abençoado, próspero, generoso, enfim, uma família grande, tudo que nós gostaríamos, né, de ter. E não podemos esquecer, né, logo nos primeiros versículos, Jó era um homem temente a Deus. Né? Talvez você lendo isso aqui fale, como ele é orgulhoso e tudo mais. Né? O fato é que ele está reconhecendo quem ele era e estava lembrando disso. Capítulo 30, então Jó vai falar da angústia, né, que está vivendo, né, da perda de tudo, das dores, né, na pele. E ele diz assim no capítulo 30: Agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com os meus cães pastores. De que serve a força deles? Seu vigor já desapareceu. Enfraquecidos pela pobreza e pela fome, roem a terra seca em regiões sombrias e desoladas. Colhem ervas silvestres entre os arbustos e comem raízes das glestas. São expulsos aos gritos da companhia das pessoas, como se fossem ladrões. Agora moram em desfiladeiros medonhos, em cavernas e entre as rochas. Uivam como animais no meio dos arbustos e junta-se debaixo dos espinheiros. São gentes insensatas, sem nome e nem valor. Foram expulsos da terra. Agora divertem-se às minhas custas. Sou alvo de piada e canções vulgares. Desprezam-me e ficam longe de mim. Só se aproximam para cuspir em meu rosto, pois Deus cortou a corda de meu arco. Já que ele me humilhou, eles não se refreiam mais. Essa gente desprezível se opõe a mim abertamente. Lança-me com um lado para o outro e planejam a minha desgraça. Bloqueiam meu caminho e fazem de tudo para me destruir. Sabem que não tenho quem me ajude. Atacam-me de todos os lados. Quando estou caído, lança-se sobre mim. Vivo aterrorizados. O vento carregou minha honra. A minha prosperidade passou como uma nuvem. Agora minha vida se esvai. A aflição me persegue durante o dia. A noite corrói os meus ossos. A dor me atormenta, não descansa. Como mão forte, Deus agarra a minha roupa. Pega-me pela gola da minha túnica. Lança-me na lama. Não passo de pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Fico em pé diante de ti, mas não me dás atenção. Tu me tratas com crueldade e usas teu poder para me perseguir. Tu me lanças no redemoinho, me destrói na tempestade. Sei que me envias para a morte, para o destino de todos os que vivem. Por certo, ninguém se voltaria contra os necessitados, quando clamo por socorro em suas dificuldades. Acaso eu não chorava pelos aflitos? Não me angustiavas pelos pobres? Esperavam o bem, mas em seu lugar veio o mal? Aguardava a luz, mas em seu lugar veio a escuridão? Meu coração está agitado e não sossega. Dias de aflição me atormentam. Ando na sombra sem luz do sol. Levanto-me em praça pública e clamo por socorro. Contudo, sou considerado irmão dos chacais e companheiro das corujas. Minha pele escureceu, os meus ossos ardem de febre. Minha harpa toca canções fúnebres e a minha flauta acompanha os que choram.
tamanha angústia, né, de Jó. Jó aqui então vai, no capítulo 31, vai defender, né, a sua inocência pela última vez. Continue nos acompanhando então aqui na leitura. Versículo 1, capítulo 31. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Pois o que Deus lá de cima escolheu para nós? Qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é a calamidade para os perversos e a desgraça para os que praticam o mal? Afinal, ele não vê tudo que eu faço a cada passo que dou? Se a minha conduta foi falsa e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá a minha integridade. E se me desviei de seu caminho, se meu coração cobiçou com os olhos, viram, e eu, ou se sou culpado de algum outro pecado, que os outros comam o que semeei. Que as minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se o meu coração foi seduzido por uma mulher, e se eu cobicei a esposa de meu próximo, que a minha esposa se torne serva de outro homem, e que os outros durmam com ela, pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo, pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo que tudo consome, levado à destruição, capaz de destruir tudo o que tenho. Se fui injusto com os meus servos e servas, quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou também criou meus servos. Formou entre o ventre materno tanto eles como eu. Acaso me recusei a ajudar os pobres e eu acabei com a esperança das viúvas? Fui mesquinho com meu alimento e me recusei de compartilhar com os órfãos? Não, desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai. E por todavia tenho ajudado as viúvas. Sempre que via alguém passar frio por falta de roupa, ou um pobre que não tinha o que vestir, acaso eles não me abençoavam? Por lhes prover roupa de lã para aquecê-los? Se levantei a mão contra o órfão, certo de que os juízes tomariam meu partido, que o meu ombro seja deslocado e meu braço arrancado de articulação. Seria melhor que eu enfrentar o castigo de Deus, pois se a majestade de Deus é contra mim, que esperança resta? Acaso confiei no dinheiro ou me senti seguro por causa do meu ouro? Acaso me vangloriei de minha riqueza e de tudo que eu possuo? Olhei para o sol que brilha no céu ou para a lua que percorre o seu resplendor? E em segredo meu coração foi seduzido e lhe lançar beijo de adoração? Se o fiz, devo ser castigado pelos juízes, pois significa que neguei o Deus que estás lá no alto. Alguma vez me alegrei com a desgraça de meus inimigos ou exultei porque lhes aconteceu algum mal? Não. Jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém ou pedir sua morte com vingança. Meus servos nunca disseram, ele deixa os outros passar fome. Nunca deixei os estrangeiros dormir na rua. Minha porta sempre esteve aberta para todos. Acaso procurei encobrir meus pecados, como os outros fazem? E esconder a culpa em meu coração? Mantive-me calado e não saí de casa, por medo da multidão
ou do desprezo do povo? Se ao menos alguém me ouvisses, vejam, aqui está a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responde, que o meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto. Eu usaria a coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito. Compareceria diante dele como um príncipe. Se a terra proteger contra mim, se todos os sulcos clamarem, eu roubarei a sua colheita, ou eu matarei os seus donos, e que cresçam espinhos em lugar de trigo, e as ervas daninhas em lugar de cevada. Assim terminam as palavras de Jó. Capítulo 32, vamos ver o Eliú responde, né, aos amigos de Jó agora. Capítulo 32. Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel, Buzita da família de Rão, ficou irado. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois não conseguiam responder os seus argumentos a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas quando viu que não tinha mais nada a dizer, expressou a sua indignação. Assim Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, disse: Sou jovem, e vocês são idosos. Por isso, me contive e não dei a minha opinião. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios. Às vezes os velhos não entendem o que é justo. Nem sempre os de mais idade são sábios. Às vezes os velhos não entendem o que é justo. Portanto, ouça-me o que lhes direi e o que penso. Esperei todo esse tempo, ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procurava as palavras. Dei-lhe toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado. Nem lhe respondeu a seus argumentos. Não venham me dizer, ele é sábio demais para nós. Só Deus pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí perplexos sem resposta, sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar agora que se calam? Que se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Não. Darei as minhas respostas. Também expressarei a minha opinião, pois eu tenho muito a dizer e o Espírito em mim me impulsiona a falar. Sou como um barril de vinho sem respiradouro, como uma vasilha de couro prestes a romper. Preciso falar para ter alívio. Sim, deixe-me responder. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém, pois se eu tentasse usar a bajulação, meu Criador logo me destruiria. Nós vamos encerrar aqui. Então aparece, né, o 5º personagem, né, os 3 amigos e Jó, os 4. Agora aparece Eliú, né? E Eliú vai, então, ele está ali, ele é mais novo, ele vê aquela indignação
E agora ele vai fazer um discurso no seu capítulo 33. Se Deus permitir, leremos amanhã o capítulo 33 e vamos seguindo já para o finalzinho do livro. Né? Amanhã é terça-feira aqui, né? na sequência da leitura, e mais um dia nós terminaremos os 42 capítulos do livro de Jó, se assim Deus permitir. Espero que essas leituras tenham te abençoado, feito nós crescermos e termos realmente intimidade e discernimento. A ideia aqui não é para a gente ter como recorde ou bater meta para ler a Bíblia toda em um ano, mas sim buscar entendimento, buscar proximidade, buscar ensinamento para a nossa alma, né? Diante das Escrituras, de exemplos que Deus nos dá através, né, da longa história do amor dele, da permissão dele e do entendimento que nós muitas vezes queremos enxergar com os nossos olhos. E existe todo um plano, né, todo um propósito espiritual, como o caso do livro de Jó. Né? Cada um quer dar sua opinião, cada um quer dar sua visão, e na verdade tem todo um plano que iniciou ocultamente, né, nas regiões celestiais, entre Deus e Satanás. E Deus sabe o que está fazendo, porque Deus está no controle. E provavelmente nós iremos ver isso na conclusão da leitura desse livro. Bom, quero te agradecer por você estar aqui junto comigo, junto com uma série de pessoas que estão acompanhando essa leitura diária de ler a Bíblia toda em um ano. Esse é o nosso compromisso. E estamos no 34º dia. E até aqui Deus nos sustentou. Se você perdeu algum dia ou perdeu a leitura do dia anterior, ao final desse vídeo vai ter um card aqui. E você vai poder clicar para assistir a aula anterior. Vamos fazer uma breve oração para encerrarmos mais esse dia dessa leitura. Deus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede. Momento esse que nós podemos ter a liberdade e a permissão, né, que o Senhor nos dá, da bênção de estar lendo as suas escrituras sagradas em nossa língua. Por todos esses anos, desde a criação, o Senhor perseverou as suas sagradas escrituras e hoje nós temos a condição de abrir para lermos e aprendermos, sermos repreendidos, corrigidos, tendo esperança, se sentindo amado por todo esse ensinamento que o Senhor nos concede. Abençoe, Pai, a nossa jornada, para que ao longo desse ano nós possamos sairmos melhor do que iniciamos o ano, como tem acontecido, essa edificação diária dessa leitura. Abençoe todas as pessoas que aqui vão estar abrindo e acompanhando a leitura das suas palavras, que essa possa ser gravada em nossos corações, para que sejamos filhos fiéis e obedientes ao Senhor. Te agradecemos pelo maior milagre que foi demonstrado através da ressurreição de Cristo Jesus ao terceiro dia, que está à sua destra. Obrigado, que nossa fé possa estar nele, e nós oramos em nome dele. Amém. Bom, aqui embaixo desse vídeo você vai ver a descrição e você vai ter a oportunidade de acessar a playlist de toda a leitura dos 34 dias que a gente está lendo. Então, vá no teu ritmo, acompanhe no teu ritmo, assista no teu ritmo e não perca, né,
Você tem ali a oportunidade de estar acompanhando diariamente a gente. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde, te livre do mal no dia de hoje. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã fazendo a penúltima leitura do livro de Jó. Iniciaremos então com a apresentação do argumento de Eliú contra Jó. Nos vemos amanhã então, se Deus quiser.